Otávio, tá aí de novo. Dá um tempinho, né? Ver se quem é que vai chegar, quem é que vai chegando. Oi, Mauro, seja bem-vindo. Você tem feito, Mauro, tem feito a. Como é que vocês estão fazendo na casa de Padre Pio o passe? Estão fazendo online ou estão fazendo internamente? Sem. Oi, Denise, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Dar uns 5 minutinhos para a gente começar a conversar. Na verdade, Oi, minha querida Maria Amélia, seja bem-vinda, como sempre. Bom ter você aqui. Ana Maria, vamos chegando. Vamos chegando, vamos aqui. Vamos se acomodando, né? Agora nem precisa quietar, né? Porque não é meditação agora, né? Agora é um bate-papo, onde a gente eu começo a falar informalmente. Fatinha, seja bem-vinda. Fatinha, você estava na meditação, né? Agora, você, o Otávio, né? Tava na meditação das 18h30 que eu dei, né? A aula terça-feira que vem vai ser que horas? Terça-feira que vem, Denise, a meditação vai ser mais cedo. Em vez de 18h30, vai ser às 18h. E o bate-papo que eu tô fazendo vai ser às 19h, mas só terça-feira que vem. Depois volta para as 18h30 e o bate-papo às 20h. Ah, o Mauro tá falando como é que tá o passe na casa de Padre Pio. Internamente, cada um em sua casa, no mesmo horário, segundas e quartas. Ah, tá. Uhum. Mas é online, é isso ou não? Vocês fazem uma coisa assim lá dentro mesmo? Como é que funciona? Rita tá aqui de novo, a ID. Rita, gostou da meditação hoje? A Fatinha falou que foi maravilhosa. Vamos ver aqui, mais um minutinho a gente começa a conversar. Fernanda, seja bem-vinda. Bom ter você aqui. Aí, conforme a gente for falando, for conversando, eu não tô com nada assim. Gostou, Rita? Que bom. Eu não tenho nada assim muito programado, não, tá? Porque quando eu comecei a fazer isso, esse bate-papo, né? Essa live, eu sozinha, eu comecei sem avisar nada, né? Fiz duas, né? E foi bem legal, tive um retorno legal, mas eu nem avisei, porque como eu deixo gravado, não fiquei preocupada. Eu fiquei mais assim de falar e deixar mesmo. Mas aí eu resolvi agora fazer uma coisa mais assim, para que as pessoas possam, para que a gente possa trocar mais, né? Participar, acrescentar mais na vida de todos nós, porque quando eu falo o que eu falo, eu vou me ouvindo também, né? Então, vocês vão interagindo, né? E mesmo eu me ouvindo, a gente começa a ter uma percepção maior de tudo, né? Então, ontem, o bate-papo ontem foi com aquela entrevista que eu tô fazendo toda segunda-feira, que eu tô amando fazer, que eu gosto muito, eu me divirto. Claro que a gente não se diverte tanto. Oi, Paula, querida, a gente não se diverte tanto sempre em todas as entrevistas, porque cada uma é diferente, mas sempre é muito bom, sempre é muito bom. E algumas são muito divertidas. Boa noite, Paula. Paula, ela fez o curso de meditação e fez a parte profissionalizante. A Paula, ela hoje dá aula de meditação do meu curso que chama-se Foco Pleno. E ela é instrutora de yoga também. Então ela ficou 7 meses comigo e ficou um ano e é empresária. E ela dá aula de yoga também e ela faz umas lives super bacana falando sobre chakras, muito legal mesmo. Se vocês quiserem acompanhar ela, é bacana. E aí,
Então ontem foi muito legal a entrevista que eu fiz, né? Que é Nós Precisamos Falar Disso, porque o tema foi voz, né? E o título foi Empodere-se pela Voz. Oi, Dagmar, seja bem-vinda. O título foi Empodere-se pela Voz. E foi muito interessante, porque a Patrícia, que ela tá aqui no Instagram também, ela é fonoaudióloga, e ela já teve programa de rádio, e ela treina empresários para palestras, treina artistas, enfim, para posicionarem, para ajeitarem a voz, né? Porque a voz ela é muito importante. A voz, nós temos, por exemplo, eu não vou citar nome, mas nós temos uma pessoa na política que é difícil dela conseguir alcançar muito pela voz. Ela tem sabedoria, mas a voz dela não passa confiança, não passa credibilidade. E a voz é importante. É importante a nossa impostação de voz. Agora, foi muito legal ontem, porque a Patrícia ela bateu muito numa tecla, assim, apesar dela ser fonoaudióloga, ela bateu muito numa tecla, assim, mais importante do que a voz. Claro, que dependendo do contexto, é como você está ali, como você se apresenta ali, né? E principalmente a autenticidade. Porque quando a pessoa fala coisas interessantes e de forma autêntica, ela é acolhida, né? As pessoas se envolvem e o timbre de voz ou o tipo de voz dela já não tem tanta importância. E realmente não deixa de ser verdade, né? Eu achei bem interessante isso. E outra coisa também que a gente falou ali, que eu achei bem legal, porque ela falou, porque teve um determinado momento que ela falou que a primeira impressão é a visual, né? Também é verdade. A primeira impressão que a gente tem é a visual, né? Quando a gente o olhar para outra pessoa, né? Então isso é importante. Mas hoje em dia, muitas vezes, a nossa primeira impressão é a voz, né? Dependendo, principalmente agora que se usa, aí a gente até comentou sobre os sites de relacionamento, né? Que nos sites de relacionamento hoje, você tem primeiro, tem umas fotos ou uns vídeos que você nunca sabe se tá atual ou se não tá. Depois você passa para o WhatsApp, né? Tem todo um desencadeamento, um encadeamento, né? Você passa para o WhatsApp, aí no WhatsApp você fala e começa a falar, então aí a voz, né? E depois sim o encontro visual, né? Que seja até pela uma videochamada ou pelo... Antigamente era encontrando, hoje em dia com a pandemia, né? As coisas estão acontecendo muito por videochamada, né? Que as pessoas têm me falado muito sobre isso. Eu tenho várias amigas solteiras e a gente tem conversado sobre isso. Mas ontem aconteceu uma coisa muito interessante. Eu sou uma pessoa noturna, né? Eu não sou uma pessoa diurna, nunca fui. Desde pequenininha, minha mãe falava para mim que era uma dificuldade para conseguir me colocar para dormir. Meu irmão já era totalmente diurno, sempre acordou muito cedo e sempre dormiu muito cedo. E eu sempre dormia muito tarde. E quando eu estudava, né, para mim a maior dificuldade era estudar de manhã. E hoje eu escrevi um livro sobre sono. Esse livro durou 2 anos sendo escrito porque eu não sou médica, então eu pesquisei muito, eu demorei, eu parava, depois voltava. Foi um livro difícil, diferente do meu de meditação. O meu livro de meditação, que foi o meu primeiro livro, teve muita pesquisa também, mas foi um livro mais rápido de escrever. O meu do sono não, né, que chama-se Durma Bem, Acorde para a Vida, foi o título que eu coloquei, porque tem tudo a ver, a pessoa que dorme bem, ela vive melhor, né? E aí eu escrevi esse livro e pesquisei muito, e uma das coisas que ficou muito clara para mim, Chico, uma das coisas que ficou muito clara para mim
Oi, Wanda, oi, Paulo. Uma das coisas que foi muito clara para mim é que realmente existe, biologicamente, tem pessoas que são noturnas e pessoas que são diurnas. Então é muito, isso não é respeitado, né? Então tem muitas pessoas noturnas que trabalham, tem que acordar cedo para trabalhar, isso é difícil, porque elas não rendem muito de manhã na parte da manhã. E tem as pessoas que são diurnas e que trabalham à noite. E tem uma coisa assim que eu fico muito assim, aqui no meu condomínio, eu percebo que não é, por exemplo, a pessoa que trabalha à noite vai sempre trabalhar à noite. Não. Um dia ela tá à noite, outro dia ela tá de dia. Isso é uma loucura. As pessoas não têm ideia do mal que isso faz para a saúde. Porque a pessoa, oi Maria Amélia, a pessoa não consegue entrar num ritmo fundamental para a vida dela. Ela não consegue entrar no ritmo de sono, de reposição, porque na hora que a gente dorme, a gente libera os hormônios super importantes, mas super importantes. Então, por exemplo, e tem que ser no escuro. Então, mas então a gente só pode dormir à noite? Não, mas você tem que fechar bem o seu quarto, botar uma venda para fazer como se fosse à noite. Porque os nossos hormônios, determinados hormônios, eles são liberados durante o sono e num determinado tempo do sono, período do sono. E as pessoas não têm noção disso. E não têm noção. Então, por exemplo, tem muitos pais que não prestam atenção no rendimento do filho, né? Então, qual o rendimento? Que horas ele está mais focado? Que hora ele está mais atento para aproveitar esse momento? Não fazem isso. Muitas vezes porque não tem mesmo, escolhe uma determinada escola por ser boa e a escola não tem vários horários para determinado ano escolar, né? Então, muitas vezes a criança é obrigada a começar de manhã, cedo, e às vezes essa criança vai de ônibus, então ela fica rodando, então ela sai de casa mais cedo ainda, e é uma dificuldade, porque de repente ela não é uma criança diurna, ela é uma criança noturna. Isso não quer dizer que ela vá dormir super tarde, né? Que os pais têm como controlar isso. Mas ela não rende bem de manhã, ela é mais lenta de manhã. Isso acontece com a gente também, adultos. Sabe, tanto que o ideal é na nossa vida você perceber onde você rende mais, se você é diurno ou é noturno, e tudo que for mais importante, que você tem que colocar foco, que você deixe para o horário que é que você percebe que você é melhor, que você consegue focar mais, né? Eu sou à noite. Aí eu ia até contar, né, que ontem eu fiz a entrevista, né? O meu programa que eu fiz de entrevista, que Nós Precisamos Falar Disso, que foi com a Patrícia, fonoaudióloga, que foi muito legal, tá no meu Face, tá no meu YouTube gravado. Depois eu vou passar para o LinkedIn, vou passar para cá também, tá? Foi muito legal, foi muito. E foi até divertido. E aí, quando eu terminei lá, que a gente terminou, a gente começa às 7, né? A gente terminou às 8, aí eu fui fazer umas coisas que eu tinha que fazer, fui jantar, fui fazer outras coisas e comecei a resolver coisas, porque ontem foi um dia com muita atividade para mim, eu tive que sair, tive que fazer coisas. E como eu sou uma pessoa que eu sou noturna, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu vou dormir 3, 4 horas da manhã tranquilamente. O meu primeiro livro de meditação eu escrevi de madrugada, de noite para de madrugada. O outro já não, porque não dava, né? Eu estava num ritmo de vida que não dava para fazer isso. Aí eu sou uma pessoa, isso que eu quero falar, de disciplina, sabe? Eu sou uma pessoa muito disciplinada, mas eu não era assim. Eu era uma pessoa sem disciplina. Eu era uma pessoa que começava as coisas e largava, trocava, ia para um lado, ia para o outro. Nossa, eu entrava numa academia, daqui a pouco eu já estava em outra academia. Entende? Aí eu parava, eu voltava, eu nunca deixei de malhar. Eu comecei a malhar com 20 e poucos anos e trago até hoje. Isso eu nunca deixei porque eu gosto muito. Tá? Eu me identifico e gosto muito. Mas as minhas coisas na vida era assim, eu começava uma coisa, daqui a pouco eu pulava para outra, até a faculdade. Eu comecei na PUC, daqui a pouco eu estava na faixa, sabe? Eu fiz um tempo na PUC, depois fiz um tempo na faixa.
eu era instável, na minha vida, sabe? Eu não tinha disciplina e eu era instável, eu trocava. Depois, algumas coisas foram acontecendo, eu fui amadurecendo, mas não tem a ver só com amadurecimento, porque a disciplina, ela não tem a ver só com amadurecimento. Porque eu sou disciplinada hoje praticamente em tudo na minha vida. Aí, pode achar que isso é uma coisa chata, não é. Isso me facilita muito a minha vida e eu faço o que tem que ser feito. Porque eu descobri, e a meditação leva muito a isso, né? E depois eu levei isso para o processo de coaching, que eu atuo como coach. Eu descobri que quando a gente não faz o que tem que ser feito, isso dá um sentimento de inadequação na gente muito grande. E um sentimento também, entre aspas, de culpa, né? E aquele sentimento de caramba, eu tinha que estar fazendo isso, aquilo ali está ali, eu não fiz. Então, claro que você tem que saber priorizar, você não é obrigado a fazer tudo num tempo recorde, não é isso, né? Você pode realmente levar um tempo maior para fazer uma coisa ou outra, pode jogar para frente, pode postergar, porque tem coisas que você... É tão interessante, e aí eu vou passando de um assunto para o outro, né? Mas é tão interessante, eu vou falar depois de postergar, se eu esquecer vocês me lembram. Porque o postergar, eu já estudei sobre isso, já escrevi artigos sobre isso. O postergar, ele às vezes é benéfico, depois eu explico por quê. Mas aí eu estava falando da disciplina, né? Então, aí eu fiz, já falei na outra live minha, que tá gravada, as minhas lives eu tô deixando gravadas, tá? Então elas estão gravadas, eu falei que eu fiz um processo chamado Processo Fischer-Hoffmann, que foi muito importante na minha vida. Eu acho que ali começou uma mudança, várias coisas mudaram ali, né? Eu resolvi 80% das minhas dificuldades ali, e é o que eu falei daquela vez, você resolve o que está à tona, você tira aquilo, e depois as outras coisas mais profundas vão vindo. Então é um trabalho constante, autoconhecimento é a vida toda. Tá? Então até hoje, de vez em quando eu faço terapia, agora mesmo eu tô fazendo, porque além de me ajudar, me dá conhecimento, me ajuda no meu trabalho de instrutora de meditação e de personal executivo coach com os meus clientes. Me ajuda muito, eu tenho um olhar além, sabe? Eu não fico só naquele entre aspas pequena, né? Entre aspas pequena, eu não fico, eu vou além. Porque eu tenho conhecimento para isso, não só porque eu estou sempre num trabalho de autoconhecimento. Eu comecei a fazer terapia com 20 e pouquinhos anos, 20 e pouquinhos mesmo, 21, sei lá, na época que ninguém quase fazia, né? E fiz esse processo Fischer-Hoffmann, que é uma, assim, desculpa até o termo, mas é uma porrada na vida da gente, mas é uma coisa assim maravilhosa. E depois sempre fiz, agora mesmo eu estou fazendo. E a meditação, né? Então, o processo Fischer-Hoffmann foi muito importante, foi o primeiro divisor de águas, mas o meu divisor de águas mais importante na minha vida, eu repito, foi a meditação, tá? A meditação praticada com seriedade, com disciplina, ela muda a nossa vida, ela coloca tudo nos lugares, tudo nos devidos lugares. E naturalmente, eu fiz também o processo de coach, eu tenho 2 formações em coach, fiz pela Sociedade Brasileira de Coach, que é uma das melhores que tem, né? Então eu fiz na Sociedade Brasileira de Coach, que é conectada com outras dos Estados Unidos, é um espetáculo. Então eu fiz o pessoal e o profissional, e depois, 2 anos depois, eu já estava trabalhando, eu fiz o executivo, foi depois da meditação. A meditação já trabalha há mais de 15 anos e o coach eu acho que já deve ter uns 8, 10, não, uns 9, 10 anos já que eu trabalho com coaching. Mas o coaching, ele não foi um divisor de águas na minha vida. Eu acho assim que vira um divisor de água na muitas vidas de clientes meus, tá? Mas na minha não foi. De clientes meus, sim, já foi assim...
mudou realmente, mas na minha vida não. Na minha vida, na minha vida ele trouxe muito autoconhecimento, uma experiência, uma coisa assim muito bacana. Mas na minha vida o que foi divisor de água foi primeiro o processo Fischer-Hoffmann e o segundo e na verdade o mais importante de todo, eu falo o segundo porque veio depois, a meditação. E com a meditação, uma das transformações que eu tive foi a disciplina. E o que é mais interessante é que é natural, você não tem que correr atrás, você não tem que meditar pensando assim, eu estou meditando porque eu quero ter disciplina. Não precisa. As coisas vão se encaixando e vão se ajeitando naturalmente, tá? Não precisa. Por isso, uma vez eu tive uma pessoa que ela me segue e ela pediu para mim assim, Sandra, você não pode fazer, eu tô precisando, você não pode fazer uma meditação focada com palavras para que eu melhore, para que ela estava num período de depressão. E eu falei o seguinte, eu não trabalho assim, eu não faço isso, porque não precisa. Tem gente que faz meditação conduzida, vamos fazer meditação para depressão, vamos fazer meditação. Eu não sou contra, eu não vou questionar isso, só que não precisa. Se você praticar meditação do silêncio, não é a de meditação de relaxamento e consciência corporal, é a do silêncio, ela vai transformar a sua vida naturalmente, mas tem que praticar. E aí entra também a disciplina. Só que a meditação uma coisa leva a outra. Mas na verdade, eu já tinha uma coisa assim de determinação, mas eu não tinha disciplina, né? E são coisas diferentes. Você pode ter determinação de fazer uma coisa, mas, por exemplo, você pode estar determinado e levar muito tempo para realmente organizar aquilo, porque você não tem disciplina, né? Mas eu não. Com a meditação, eu consegui, a minha determinação me levou a fazer a meditação, né? Pelas coisas que eu lia, eu falei, né? Nos livros de autoajuda, eu sempre li livros de autoconhecimento e autoajuda, né? O pessoal tem uma coisa meio assim, é contra livros de autoajuda, mas autoajuda, o nome é perfeito, porque realmente ajuda. A Paula está dizendo que ela, com um curso de meditação, ela resolveu o problema de insônia dela. Isso é uma realidade, é um fato, resolve mesmo. Eu recebo várias pessoas indicadas por médicos para irem fazer meditação para resolver o problema de sono. Mas então, o que acontece? Com a meditação, eu passei a ter disciplina. Então, a minha determinação me levou a fazer a meditação, né? A meditação, eu comecei através do processo Fischer-Hoffmann. Foi a primeira vez que eu dei de cara, foi levada até a minha meditação, mas eu não sabia que era meditação, já expliquei isso na minha live anterior, depois é que eu descobri. E todos os livros que eu lia, e eu sempre li muito e desde cedo, os autores, livros de autoconhecimento e autoajuda, os autores falavam que praticavam meditação. Mas na época eu não levei muito a sério não, assim, depois, mais tarde, com o tempo, eu comecei a perceber, peraí, porque é interessante, né? Às vezes a gente demora para acordar para determinadas coisas, né? Porque cada um tem seu tempo. E tem que respeitar isso. A gente não consegue atropelar o nosso tempo interno, né? Por isso que já entra outra coisa aí, né? De você não conseguir ajudar todo mundo. Às vezes você vê o caminho que a pessoa está indo, você vê que a pessoa está errada, mas você não tem como ajudar. Porque você só consegue ajudar mesmo aquela pessoa que ela estica a mão e pede ajuda. Porque aí ela está no tempo dela. Aí ela consegue receber ajuda. Ela consegue entender o que você pode fazer por ela. Senão, ela não consegue. Se ela não vier com a mão esticada, tanto é que tanto no coaching e na meditação, quem vem, às vezes a pessoa fala assim, meu filho, vou indicar meu filho, ele está precisando. Tem pessoas que falam, eu vou indicar um amigo, você pode ligar para o meu filho, para minha filha? Isso acontece muito. Eu falo, não, eu não posso. Porque a pessoa tem que vir, ela tem que querer fazer, né? Porque senão não funciona.
Não funciona, tá? Então, o meu tempo chegou, né? E aí eu me entreguei à meditação, né? Que eu falei que no início eu fazia 40 minutos, eu tô aqui passando para vocês 5 minutinhos, né? 2 vezes ao dia. Eu comecei com 40, porque eu já expliquei, eu era muito ansiosa. Então, eu comecei com 40, porque 20 era só para eu aquietar um pouco. Eu comecei muito forte, com muita determinação. E a meditação, ela me abriu para a disciplina. Ela me levou naturalmente a ter uma disciplina. E hoje eu sou uma pessoa muito disciplinada, sabe? Eu sou uma pessoa que eu faço o que tem que ser feito. E eu aprendi também uma coisa, é priorizar. Sabe, priorizar é importantíssimo. Agora, a primeira coisa que você tem que priorizar é você. Sabe, isso é muito importante. Se você não priorizar você, você não sabe direito priorizar as outras coisas, ou você prioriza as outras coisas, mas é em detrimento de você. Então é muito comum que as pessoas comecem a ter alguns problemas de saúde ou emocionais porque elas não se colocam em primeiro lugar. E na verdade as pessoas não entendem que esse mundo aqui, isso aqui tudo que está aqui à nossa volta, o mundo, ele só existe enquanto vivo nós estivermos. Né? O mundo, na verdade, porque a gente é o mundo. Sabe, eu não sei se está difícil de entender isso, mas nós somos o mundo, nós somos a vida, né? Então, a maioria de nós, muitas pessoas vivem para fora, né? Vivem dando prioridade a tudo que está externo, vivem dando prioridade e colocando em nível de importância o que, na verdade, não tem essa importância. E as pessoas têm dificuldade para entender isso. Porque se você morrer, na hora que você morre, tudo isso aqui fora acabou. Então tudo isso, na verdade, depende de você. Não é você que depende disso. Isso depende de você. Então você tem que estar em primeiro lugar. Sabe? E as pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Eu agora mesmo estou com uma amiga que ela teve que fazer uma cirurgia importante. Graças a Deus está tudo bem. E ela está com uma dificuldade enorme porque ela está sendo obrigada a parar. Nossa, tem 2 dias, tá? Que ela está parada, 2 ou 3. Ela está sofrendo muito, ela está angustiada, ela está ansiosa porque ela não consegue ficar parada. Ela não consegue entender que ela é o motivo de tudo. Ela é o motivo de tudo, sabe? Da família, dos filhos, né? Então é primeiro você. E o que é isso, priorizar? Você tem que ter disciplina. Você tem que saber se olhar, você tem que saber dar pausas, sabe? A vida ela é feita de pausas. Ela não é ininterrupta, não é essa coisa louca, não é. São nas pausas que a gente encontra as respostas. A gente precisa pausar. Inclusive, durante o dia, várias vezes, a gente precisa pausar. Outro dia eu fiz um curso, eu até indiquei, coloquei no meu Face, coloquei no LinkedIn, meu Face profissional, tá? Eu não coloco tudo no meu Face pessoal, eu não coloco tudo no Instagram, mas eu coloco as coisas muito importantes no LinkedIn, que é uma plataforma totalmente profissional, que eu gosto muito, e eu coloco no meu Face pessoal, no meu Face profissional, tá? E outra coisa que é importante saber, no meu YouTube tem muitos vídeos que eu coloco lá e só depois, às vezes dias depois, é que eu divulgo e compartilho em outros lugares. Então, se vocês quiserem, vão lá pro meu YouTube, se inscreve lá, toca o sininho, vocês ficam recebendo na frente algumas coisas que eu faço, porque
que eu não faço live, que não é live, que eu gravo coisas curtinhas, 2 minutos, 3 minutos, e primeiro eu coloco lá e deixo lá, depois é que eu compartilho, porque às vezes fica muita coisa para compartilhar e eu não gosto, acho que enche muita o WhatsApp da pessoa, ou muita informação nas minhas redes sociais, então eu deixo lá e depois eu vou compartilhando, tá? Mas a disciplina, você tem que, essa disciplina leva você a começar a se priorizar e a entender que sem você esse mundo não existe. Ele só existe por você. Então, quando a meditação ela me levou naturalmente a entender isso. E aí hoje eu sou muito disciplinada. Aí o que aconteceu ontem? Eu gosto de malhar. Por isso que eu estava contando isso. Uma das coisas que eu não abro mão na minha vida é malhar. Porque eu gosto, eu me sinto bem, eu tenho um lado vaidoso, vaidoso, mas não uma coisa assim fútil, não é isso. Porque eu não sou uma pessoa fútil. Mas eu tenho um lado que eu gosto de me cuidar, que eu gosto de cuidar do meu corpo, que eu gosto de me olhar no espelho e me sentir bem. Eu gosto disso e eu acho que é bom também, as pessoas gostam, né? A gente gosta de lidar e de ver pessoas que se cuidam, que se tratam, né? É bom, a gente tem isso é bom. Então, o que acontece? Então eu me organizo. E eu agora nessa quarentena, porque eu ainda tô meio em quarentena, né? Nessa pandemia que eu vim para casa e me recolhi, eu comecei a trabalhar muito online, eu consegui me reinventar, né? Fiz esse lance que eu tô fazendo, que é Oi, Carmen, querida, quanto tempo esse lance que eu tô fazendo, que é a entrevista toda segunda-feira, né, com alguma pessoa que tenha algo para acrescentar na nossa vida, né, que eu tô fazendo às 7 horas da noite toda segunda-feira. Então foi uma coisa que eu inventei, eu criei nessa quarentena. A meditação que eu tô dando toda terça-feira também foi uma coisa que eu criei nessa quarentena. Esse bate-papo que eu tô tendo aqui agora, algumas outras vídeos que eu tô gravando de 2, 3 minutos. Então eu consegui me redescobrir, eu consegui fazer um bom aproveitamento. Mas ao mesmo tempo eu fico muito ocupada. Por quê? Porque eu tive que dispensar as empregadas. Eu falo porque realmente eu tenho uma mãe de 87 anos e eu tinha 2 empregadas. Uma de segunda, dia de semana, e outra final de semana. E eu dispensei as 2, porque eu fiquei preocupada. Por um período eu dispensei as 2, depois eu trouxe só do final de semana, porque ela estava em quarentena na casa de uma outra família, eu mandava o táxi buscar e trazer, de Copacabana, e agora ela parou porque ela está doente. E eu, então, por conta disso, o que acontece? Eu comecei a cuidar da casa. E a gente pensa que não, mesmo só eu e minha mãe, é muito trabalho, porque tem que cozinhar, tem que cuidar da casa, Então, né, é assim, eu fiquei muito ocupada. E sei que muitas outras pessoas também. E tem pessoas, então, que estão com um ritmo totalmente frenético, porque estão com filhos pequenos em casa. Então, essas pessoas que estão com filhos pequenos em casa, e muitos filhos, elas estão em home office, e os filhos em homeschool, que está sendo muito discutido isso, principalmente para as crianças pequenas, isso está sendo muito discutido, porque isso está trazendo muitos problemas na família e para as crianças. Então, o que acontece? Como eu vim essa disciplina e eu gosto de malhar, eu malho 3 vezes por semana, em torno de 1 hora mais ou menos. Eu comprei equipamento, eu comprei colchonete, eu comprei peso, eu comprei caneleira, eu me organizei todo. E eu boto roupa de academia para malhar. Eu pego a minha roupa de academia, agora eu estou usando tênis, porque como eu estou seguindo algumas professoras, né, na internet, e tem uns exercícios que se não fizer com tênis machuca o pé, né? E até uma amiga minha falou para mim, mas você bota roupa de academia? Eu boto roupa de academia. Tá? Eu sou muito disciplinada, eu acho que tem que ter isso, porque se a gente ficar em casa e não fizer o mínimo, pode vir realmente, a gente vai se perder.
sabe? Vai se perder, pode acabar tendo depressão, acabar tendo ansiedade. Então a gente tem que ter um mínimo de organização. Eu acredito nisso, eu acho que tem que ter. Então realmente eu coloco roupa de academia. Aí a minha mãe, a minha mãe até hoje falou assim: você tá toda combinando hoje. Eu tava combinando mesmo. Aí, geralmente eu faço isso. Então, o que eu fiz ontem? Ontem eu malho geralmente segunda, quarta e sexta. É quando eu gosto de malhar. Porque sábado e domingo eu procuro não fazer nada relacionado a... Assim, eu procuro tentar que fique mais livre para mim, tá? Mesmo estando em casa, eu tento que fique mais livre. Nem sempre eu consigo, que às vezes eu tenho que cuidar da casa no final de semana, porque durante a semana eu não consegui fazer tudo o que foi preciso. E para mim a casa não é prioridade, mas é importante. Então eu tenho que manter o mínimo, né, de limpeza. E aí ontem eu fiz um monte de coisa que eu tinha que fazer e depois eu resolvi, já que eu sou uma pessoa noturna, que é o que eu estava falando, eu resolvi fazer comida. Então eu fiz cenoura no micro-ondas, eu fiz batata, eu fiz abóbora, eu fiz arroz. Para quê? Para que hoje eu tivesse tempo de malhar de manhã, porque ontem meu dia foi muito... eu tive que sair, tive que resolver coisas e teve a live, né, de ontem, então eu sabia que eu não ia conseguir malhar, porque eu tinha que me arrumar para a live. Então eu sabia que eu não ia conseguir. Então eu me organizei de tal forma que hoje eu conseguisse malhar, mesmo em outro dia. Então hoje eu malhei, eu fui fazer. Então o que eu tô querendo dizer da importância de você se priorizar, da importância de você se colocar em primeiro lugar, de ver o que é prioridade na sua vida, porque isso dá paz. Isso te deixa mais assim, sabe aquele lance de você fazer o que tem que ser feito? E quando você faz o que tem que ser feito, você tem paz, você respira, ai, sabe, aliviado. Então, depende do que você prioriza, né? Então, para mim, a malhar é uma prioridade, tá? E tem muito a ver com saúde, muito a ver com saúde. Eu, quando malho, quando eu termino de malhar e eu malho relativamente pesado, eu me sinto muito bem, muito bem. Às vezes eu começo a malhar, por que eu tô contando isso? Para vocês poderem ver o que vocês podem fazer na sua vida para se sentir melhor. Às vezes eu começo a malhar sem vontade nenhuma, tá? No início eu tinha às vezes sem vontade nenhuma. Mas depois que eu começo, porque quando você malha, você vai jogando serotonina, endorfina, vai liberando esses hormônios que são importantíssimos. Hormônio que dá bem-estar, né? Eu, como malho relativamente pesado, eu tô sempre com o coração disparado. Então você tá trabalhando o seu corpo, sua respiração, fisiologicamente, mentalmente, por causa da liberação da serotonina e da endorfina, uma sensação de bem-estar maravilhosa. Então, depois que eu começo, aí eu vou, sabe? Quando eu termino, eu tô me sentindo assim, feliz, feliz. Sabe, às vezes eu começo me chateei com alguma coisa, tô triste com alguma coisa que aconteceu, né? Que acontecem coisas na nossa vida, né? De todo mundo. Não é porque eu faço meditação ou porque eu tenho a formação em coaching que por conta disso eu não tenho alguns problemas ou algumas dificuldades. Claro que eu tenho. Eu acho que a diferença talvez seja a forma de eu lidar com isso e de eu transitar por isso. Isso é uma grande diferença, né? Isso é uma grande diferença que eu percebo hoje claramente para mim pela meditação, né? Então, quando eu termino, eu tô bem, sabe? Tô bem. É igual quando eu faço meditação. Eu vou fazer meditação, às vezes tô com algum problema, chateada, triste. Eu faço a meditação, acabou. Eu já saio outra, né? E eu sempre digo, para quem acorda com ansiedade
ou com angústia, faz a meditação. Logo que você sinta esses sintomas, faz a meditação, porque ela muda isso. O problema não mudou, a situação externa não mudou, mas com a meditação você muda isso, porque você muda internamente. A gente ouve muito falar, né, que as situações externas não importam, entre aspas, né? O que importa é a forma da gente lidar com elas. Isso é verdade. Sabe, o peso das situações, como é que vai ser, é uma forma da gente lidar com ela, com as situações externas, das quais a gente não tem controle, como essa que nós estamos vivendo agora. Esse é um exemplo, assim, fortíssimo que nós estamos tendo agora, né, da pandemia. É uma situação externa, independente da nossa vontade e que a gente não tem o menor controle sobre ela. Então, o que a gente pode controlar? A nós mesmos. Só que como a gente vai controlar se não tiver autoconhecimento e se não tiver ferramentas internas para lidar com as situações externas? Porque a gente não consegue essas ferramentas externamente, não consegue. Tá? Tem pessoas que buscam externamente, sabe? Busca, como? Busca, tem pessoas que estão buscando solucionar situações internas e externas através de ferramentas externas, entre aspas, ferramentas, né? Ou, por exemplo, isso aqui tá me chateando, eu vou pro shopping. Agora a gente não pode fazer isso, né? Mas até agora tá começando, né? Eu vou pro shopping, eu vou beber, eu vou ver um filme, isso aí você consegue apenas fugir, entre aspas, da situação por momentos. Mas você não lida com elas. Elas não estão resolvidas dentro de você. E isso é um gerador de sentimento de inadequação. Isso é um gerador de ansiedade, de tristeza, de depressão. E fora que causa outros sintomas de saúde mesmo. Sabe? Dores, enxaqueca, dores no corpo, quedas de pressão ou altas de pressão. Tudo isso são causados por problemas emocionais. A pessoa fala assim, eu tô passando uma fase muito difícil, eu tô com um problema financeiro, eu tô com problema no relacionamento, e isso tá me causando transtornos, isso tá me causando isso. Ok, tá, isso realmente causa, tá? Pode causar. Mas se você tiver ferramentas internas para lidar com isso, o mal vai ser muito menor. Ou você vai superar, vai conseguir se organizar mais rapidamente. Né? Então, por exemplo, tem pessoas que quando tem uma situação de perda, que pode ser perda financeira, quando eu falo perda, gente, não é luto só. É perda de liberdade, como nós estamos tendo agora, pela pandemia, né? De ir, vir, de sair, de fazer as coisas, né? Perda financeira, perda de trabalho, perda de relacionamentos. Tudo isso são perdas. Então, por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui delicada, mas que tem se levantado muito sobre isso, né? As pessoas que têm perdas muito fortes na vida, que pode ser financeira, profissional, que pode ser de luto, sim, tá? De perder de uma pessoa que você ame, e você perde ela, né? Essa pessoa. As pessoas, às vezes, e muitos, acaba tendo uma doença muito grave, e que acontece logo depois dessa perda. Então já se sabe que isso está relacionado com a perda que você teve, né? Já se sabe isso. Então o que acontece?
Por quê? Porque a maioria dessas pessoas que tem esse tipo que adoece depois dessa forma, a maioria não tem ferramentas internas, estão desprotegidas, não tem ferramentas internas para lidar com as... Deu uma pausada. Inevitável, né? Porque a vida, quer a gente queira, quer não, ela é cheia de imprevistos, bons e ruins. Então, quanto mais a gente tem ferramenta interna, e ferramenta interna é autoconhecimento, não é milagre, não, é autoconhecimento. Só que, eu vou falar uma outra coisa aqui, não é só terapia, tá? A terapia por si só, ela ajuda muito, tá? Ela clareia, ela traz insights, mas eu pratico, eu já faço terapia, continuo fazendo, mas nada é como a meditação. E eu não estou falando isso só porque eu sou instrutora de meditação, para vocês fazerem o curso comigo, não. Porque cada um tem que ver com que técnica de meditação se identifica. A que eu ensino é do silêncio, pode ser que a pessoa não se identifique com o silêncio, pode ser que a dela seja com mantra, né? Pode ser que a dela seja com mantra, pode ser que a dela seja meditação com movimento. Então, sabe? Então, não estou falando, mas eu estou falando que é muito importante você buscar autoconhecimento. E a meditação, ela é fundamental nisso. Ela é tão fundamental que, por exemplo, nos meus processos de coaching que eu dou, eu ensino os meus clientes de coaching a meditar. Todos eles. Eu explico como isso vai ajudar no processo, como isso vai deixar eles mais criativos, mais abertos para entender, para captar, para focar. Então, eu sempre começo a minha sessão de coaching com meus clientes com 5 minutos de meditação. E eu ensino para que eles levem isso para a vida deles, dentro de casa. Então, ajuda demais. E eu recebo clientes indicados por terapeuta, por psiquiatra, psicólogos. Por quê? Porque realmente a pessoa voa com a meditação, né? Então, é muito importante. Eu não vou ter mais muito tempo para falar, ainda tenho alguns minutos, tenho 12 minutos. Mas o que eu contei tudo isso? É que para vocês, é para entender a importância de vocês se colocarem em primeiro lugar, sabe? Tem que se colocar em primeiro lugar. E se colocar em primeiro lugar não é ficar fazendo um monte de coisa externa. É você dar um tempo para você. É realmente você entender a preciosidade de dar um tempo para você, de aprender a viver o momento presente. E a meditação é a melhor ferramenta para isso. Não adianta, eu vou sempre acabar falando de meditação, porque isso está na minha vida, isso transformou a minha vida e eu sou instrutora de meditação. O que eu vou passar sempre, eu posso contar uma coisa, posso outra, posso falar do coaching, posso, né? Eu pretendo realmente falar sobre crenças, falar sobre outras coisas que são relacionadas com coaching, como é importante, o que você pode fazer para se libertar disso, né? Para entender essas crenças, valores, mas nesse momento aqui hoje é entender que você precisa se colocar em primeiro lugar, se cuidar, tá? Olhar para você e buscar fazer alguma coisa que possa realmente te dar onde você se agarrar, sabe? É aquilo que vai te dar o poder para lidar com as situações externas de uma forma mais tranquila, né? Eu sempre digo, o mundo é assim, ó, ele tá assim. Se você tá igual, como que você vai encontrar saídas? Tudo fica muito pesado, muito difícil. Mas quando você pratica meditação, você começa a encontrar saídas. Sabe, no coaching também eu falo muito isso. Você tem algumas perguntas chaves que tem que fazer. Sabe, isso que está acontecendo, o que de pior pode acontecer,
Como que eu posso lidar com esse pior? E se eu não posso lidar, como que eu tenho que fazer para aceitar? Então isso aí, mas você precisa disso muito verdadeiro dentro de você. Então, gente, assim, é isso, né? Hoje a minha dica que eu deixo é: se priorize, sabe? Coloque você em primeiro lugar sempre. Porque aí sim você vai poder ajudar o outro, você vai poder realmente fazer alguma coisa pela sua vida profissional, pela sua vida pessoal, pelas pessoas que estão na sua vida, sabe? E depois um dia eu vou falar, se possível, faça algum trabalho de doação. Se você puder doar financeiramente, doe. Tem muita gente precisando. A gente encontra vários lugares sérios para doar. E se você quiser e não puder doar financeiramente, doe o seu tempo em algum projeto que vai beneficiar outras pessoas carentes, né? Eu dou através da meditação. Eu toda segunda-feira saía da Barra da Tijuca, ia para Botafogo no horário das 18 horas e ficava lá das 18 às 19 dando a meditação. O maior prazer, porque a gente recebe muito para nós, muito. As pessoas pensam que estão doando. Você está doando, mas o que você está recebendo não tem preço, tá? Não tem. E aí, e depois eu ficava para tomar o passe, né? Que é uma casa, a casa de Padre Pio é um centro espírita holístico, e depois eu voltava para casa. Podia chover, podia, sabe, que eu tava lá, entendeu? Eu sempre, a não ser quando eu tô viajando, a não ser quando acontece alguma coisa. Então, é isso, gente, se prioriza e busca uma ferramenta, seja a meditação, seja o yoga, seja terapia, mas tem outros tipos de meditação, enfim. Mas eu sempre falo da meditação, seja o coach realmente ele também transforma, ele também te coloca num caminho, mas faça alguma coisa por você, com disciplina. A meditação não é para ser feita de vez em quando, ela é para ser feita todo dia. E ontem, depois que eu fiz as coisas na cozinha, já fiz isso várias vezes, eu tomei meu banho, sentei na cama e fiz 20 minutos de meditação e terminei às 20 para as 3 da manhã. Não foi sacrifício para mim, tá? Porque eu sou uma pessoa noturna. Mas busca fazer, se possível, todo dia. Deixa eu ver quantos minutinhos a gente tem. Tem 6 minutos. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, pode fazer agora, tá? Se quiser mandar alguma pergunta, né? A Geisa falou, doação é o melhor caminho para a felicidade. Realmente é muito bom, sabe? A Fatinha agradeceu. A Paula falou dicas preciosas. A Wanda falou, a vida é uma caixinha de surpresas. A Paula de novo falou, a meditação nos faz enxergar a vida de outra forma, é transformador. É verdade, ela fez o curso. Enfim, se vocês quiserem falar mais alguma coisa, fazer alguma pergunta, colocar alguma coisa, entrou alguém agora, mas eu estou terminando. Obrigada. Maria Amélia falou que me ouvir é sempre bom. Então eu vou procurar trazer sempre alguma coisa nova, sempre alguma coisa também da minha vida, porque eu acho que quando a gente fala da gente, alguma coisa, sempre o outro tem como se identificar um pouco, né? Então é isso, gente. Olha, eu vou finalizar, tá faltando 5 minutos, porque senão o Instagram, ele cai a gente, né? Então, semana que vem eu tô aqui novamente, dando a meditação, só que vai ser às 18 horas semana que vem. E o bate-papo de novo, só que a semana que vem vai ser às 19, tá? Em vez das 20. E se vocês quiserem trazer alguma pergunta pronta, tá? Seja sobre o que for, pode trazer. Muitas vezes a nossa dúvida é dúvida do outro. Só que nem todo mundo tem coragem de perguntar, tá bom? Uma boa noite. Até semana que vem. Tchau.